Primeiro eu vou situar um pouquinho de onde vem esse encontro. O primeiro foi realizado ano passado aqui em Florianópolis. A partir desse primeiro encontro foi instituída a Rede Latino-Americana, hoje Latino-Americana e Caribe, de Direitos Humanos e Saúde Mental, no qual agora se realizou esse segundo encontro em Montevidéu. Vocês podem perceber que o nome próprio até da rede, a gente colocou direitos humanos antes da saúde mental, né? Então acho que é uma questão também importante a se notar no campo, essa saúde mental pautada a partir dos direitos humanos, no direito aí aos direitos fundamentais das pessoas. Lá no Uruguai foi um evento bem amplo, né, que não se restringiu, diríamos, ao escopo só da saúde, mas foi aberto para várias entidades, também voltadas à educação, justiça, assistência social, né? Foram divididos em 9 eixos temáticos e as pessoas apresentavam a partir desses eixos. Em outros momentos também esses eixos eram transversalizados para ter discussões intersetoriais. Foi realizado, ainda está em construção um pouco do que foi construído ao longo desses 3 dias de trabalho, e também a gente vai estar divulgando agora nessa próxima semana um pouco do que foi construído e o Manifesto de Montevidéu, a Carta de Montevidéu, direcionando um pouco essa discussão mesmo do que o continente, do que são questões locais, né? Muitas vezes a gente percebe que são questões locais do Brasil, Argentina e México, mas a gente percebe que a questão da saúde mental no continente também tem determinados assuntos em comum, né? Então, principalmente a gente discutiu essa ascensão, diríamos, de neofascistas no continente, como isso vem reverberando na saúde da população como um todo, essa questão do corte de gastos. Essa semana a gente viu na Argentina alguns companheiros aí sendo presos após manifestação contra o corte de gastos do governo Macri, e como isso vai afetando na população como um geral, né? Então essa é uma das preocupações que a gente está sempre focado também nesse debate. Ontem até eu estava comentando aqui antes de chegar que ontem eu demorei 3 horas, né, para atravessar 1 hora aqui em Florianópolis. A gente fica imaginando quanto desses trabalhadores aí que saem pelas manhãs das periferias de grandes centros para ir trabalhar e o que eles enfrentam nos transportes públicos do Brasil, né? Então a gente vê relatos aí de 6 horas, 5 horas diárias perdidas no transporte público, e como isso vai afetando a saúde dessa pessoa, seja seus vínculos sociais, a questão com a própria família, né? Já que são mais 8 horas de trabalho, 1 hora do almoço, então a pessoa vai acabando ficando 15, 16 horas em torno do trabalho. Se é sugerido pela Organização Mundial da Saúde dormir 8 horas, né, então mais ou menos a gente vai vendo que o cálculo aí é 24 horas entre trabalho e sono. Então são coisas que muitas vezes vai passando desapercebido. A gente coloca que a saúde mental é aquela pessoa que está sendo tratada por um psiquiatra, por um psicólogo, né? Mas realmente isso daí já é algo que não só se restringe a esses saberes, né? E muitas vezes essas pessoas estão na cidade, no cotidiano diário das cidades, muitas vezes aí sem surtos, sem alguma coisa mais, diríamos, forte, mas que está com sofrimento diário aí de ter que sustentar toda essa dureza, essa rotina cotidiana, né, dos seus afazeres. Então, realmente determinadas parcelas da população, né, como você bem disse, são as primeiras realmente a se prejudicarem com todo esse caos, né, que vai se tornando muitas vezes as nossas cidades aí no Brasil. Também a gente tem que muitas vezes ter um pouco de cuidado quando a gente vai falar dessa questão da própria medicação, né? Agora existem algumas práticas, principalmente agora no Brasil também, faço parte de algumas pesquisas relacionadas ao GAN, que é a Gestão Autônoma da Medicação, e algumas iniciativas aí do Canadá, Estados Unidos, que já trabalham com pessoas que querem ter o direito a saber o que estão tomando. Muitas vezes o que acontece com essas medicações, como você disse, Rivotril, Ritalina para criança, são que as pessoas estão tomando ou dando para os seus parentes sem saber os efeitos colaterais dessas substâncias, né? E realmente é mais do que comprovado o estrago, né? O uso permanente dessas substâncias, seja para criança, para o adulto,
para a senhora, para os senhores, né? E então acho que são iniciativas muito mais do que a gente pensar em banir o consumo, as substâncias psicoativas, que é algo que a gente nunca conseguiu, nenhuma sociedade historicamente teve. Não ocorreu o consumo, o fenômeno do consumo de substâncias psicoativas, mas também cada corpo ter essa autonomia e saber o que está tomando, né? E ter o direito dessa escolha de sim ou não. Então, muitas vezes existe com certeza, essa sobredose de medicações para cobrirem questões muitas vezes sociais, né? Econômicas, e aí recorre à medicação, né? Para curar questões que são oriundas da pobreza, questões econômicas e afins, sem saber o que está ingerindo, né? Então muitas vezes você vai ver inúmeras pessoas que depois de algum tempo começam a ter efeitos colaterais muito grandes em relação a isso. Um adendo aqui que essa semana saiu uma questão na Califórnia, que a indústria de eletrochoque, que produz o eletrochoque, foi processada por usuários, né, e os usuários ganharam. Então tem uma jurisprudência hoje valendo na Califórnia. Até a rede fez um manifesto de apoio a essa jurisprudência, no qual as empresas estão obrigadas a ressarcir financeiramente as pessoas que foram prejudicadas por levar choque, eletrochoque, né? Hoje fala terapia eletroconvulsiva, mas o famoso eletrochoque. Então é uma reparação dessas empresas. Essa semana a rede também fez um manifesto de apoio, né, que a nível latino-americano nós usuários possamos também reivindicar esses direitos. Então que nos países locais, nas localidades, podemos pensar as melhores maneiras aí, junto com advogados, Ministério Público, Defensoria, para que também essas pessoas que sofreram, né, esses danos permanentes pelo eletrochoque possam ter uma reparação pelo governo, pelas entidades respectivas em relação a essa tortura, né? A gente não pode hoje, falando bem claro, estamos falando de tortura, né? Isso daí não pode ser considerado um tratamento médico. O que eu tenho percebido muito é realmente uma união, né, de vários campos próximos, interligados, em pró de determinadas pautas, né? Essa questão, o que eu tenho percebido também, muitos amigos próximos e amigas com muito medo, né, de determinadas ações. Comentava agora com o Arnaldo, padrinho da minha filha, tá ganhando uma bolsa de doutorado aqui em Florianópolis. Ele é de Guiné-Bissau e ele está no 2º ano. E ele está muito assustado, querendo voltar ao país dele, interromper o doutorado no meio, um sonho dele no meio, né? Então também o quanto isso vai reverberando, para mim, uma pessoa muito próxima, padrinho da minha filha, o Davi, e como isso vai reverberando não só nos brasileiros, mas nessas pessoas que vieram aqui para o Brasil, né, colegas, compatriotas, que vieram aqui realizar um sonho, voltar para os seus países e estão sendo interrompidos por isso, né? Então, além o que vem acontecendo diariamente, com muitas amigas minhas sofrendo ameaças, também vai reverberando para essas pessoas que vêm aqui para o Brasil buscar alguma coisa para voltar para os países dele. Então também essa impressão do Brasil como um povo amigo também parece que vem mudando um pouco a partir dessas questões. Sem dúvida, a gente tem pensado como enfrentar essa questão do fascismo, essa questão dessas ações fascistas. Um dos projetos da rede é a criação de um observatório latino-americano de direitos humanos e saúde mental, que teria um pouco esse caráter de denunciar a nível latino-americano, com várias instituições parceiras conectadas a nível latino-americano, que a gente pudesse reproduzir essa informação, chegasse essa informação com mais agilidade, até para pensar essa pressão internacional dos organismos internacionais em relação a essas barbáries que estão acontecendo e que estão por vir, né? Essa semana a gente teve uma palhinha aí do que foi a repressão nas universidades no Brasil, na Argentina, né, com 17 pessoas presas, completamente arbitrárias. Então é um pouco do que vem imaginando, vem se colocando. Em contrapartida, eu acho que esse discurso também do medo, da paranoia, também é uma estratégia deles, de nos deixarem com medo, apavorados. Então, eu acho que além de resistir, a gente tem que avançar. E eu acho que nada melhor do que avançar pelas ruas, avançar, tomar esse território público que muitas vezes querem nos
tirar, né? Então aqui em Florianópolis a gente vai percebendo essas iniciativas, o próprio terreno aqui da Pequeno Príncipe, né? De uma maneira ou outra tentar embargar, a população retoma ele. Então acho que muitas vezes a gente está falando só de resistência, né? Mas acho que muito além de resistir nesse momento a gente tem que avançar. E quais são essas estratégias que a gente acho que não tem receita, né? A gente vai vendo que as coisas estão mudando, a militância de WhatsApp, fake news é um outro cenário, mas eu acredito que essas conexões que se derivam principalmente do encontro de Montevidéu, com mais de 200 entidades representativas, mais de 2.000 inscritos, mais de pessoas de 20 países distintos. Então acho que isso também nos deixa mais forte para poder seguir nesse caminho, né? Só um adendo também, que já que estamos numa rádio, eu queria também falar que durante esse evento teve o encontro das rádios loucas, né? São algumas rádios e programas, né, que tem essa temática da loucura. Citar umas aqui, a Vigia der Voz, né, de Montevidéu, que é da companheira Cecília Baroni, acompanha. Temos a Rádio Maluco Beleza aqui de Campinas também, é um programa. E temos a rádio do companheiro Leonardo Villarroel em Rosário, uma Loucura em Aire, que também é um programa semanal e que também vem discutindo muito essa temática ligada à questão da saúde mental ligada à arte ou a questão da comunicação, né? Então também programas já históricos. Eu estava comentando com o Arnaldo aqui o La Colifata, né, uma rádio histórica da América Latina, situada dentro do Hospital Psiquiátrico em Buenos Aires. O Manu Chao fez até algumas homenagens a essa rádio. Então também são movimentos aí que a gente pode estar propagando um pouco essa alegria, né? Esse novo paradigma da loucura, né? Um programa desse aqui na nossa rádio, né? Ah, com certeza. A gente estava pensando em montar, convidar esses representantes aí internacionais para a gente vir passar o verão aqui, fazer um programa semanal com o pessoal. Ia ser um prazer.